Olá, seja bem-vindo a mais uma videomeditação. Continuaremos hoje no tema respeito. Hoje iremos memorizar Romanos capítulo 12, versículo 10. Sempre repita comigo para o nosso processo de memorização, correto? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Mais uma vez, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Desde o começo. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Romanos 12, 10. Vamos entender um pouco do que essa passagem bíblica quer nos dizer. Você já percebeu que a maioria dos problemas com os quais convivemos diariamente no nosso dia a dia é resultado da falta de respeito ao próximo? Aquelas coisinhas do dia a dia que nos irritam, como problemas no trânsito, problemas familiares, alguém que fura fila, um vizinho que faz muito barulho, um colega de trabalho que é engraçadinho, que fica ali mangando de você, coisas do tipo. Todas essas coisas são frutos da falta de respeito. E se nós olharmos lá no fundo, é falta de amor ao próximo. Afinal, o que ganhamos amando o próximo? Pelo contrário, quando nós amamos, nós damos de nós mesmos. Em vez de ganharmos, nós estamos dando. Mas eu sempre costumo dizer que existe uma lei universal que se chama a lei da semeadura, que você vai colher aquilo que você plantar. Se você planta amor, mesmo que você não queira, não tenha intenção de receber nada em volta, em determinado momento aquilo voltará para você como amor. E se você fizer aquilo que é mal, você colherá em determinado momento aquilo que é mal. Mas o amor é um ato de dar e não de receber. Então, Cristo nos ensina isso. Foi isso que Ele fez por nós. Ele deu a vida em nosso favor. E esse é o âmago, esse aí é o ponto central do cristianismo. O ideal das nossas vidas deve ser a vida de Jesus. Nos doar uns aos outros, sem pretensão de receber nada em troca. E receberemos de Deus aquilo pelo bem que praticarmos, as recompensas pelo bem que praticarmos. Vamos revisar o versículo? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprios. Mais uma vez, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprios. Romanos 12, 2. Esse amor fraternal, ele vai falar aí de amor de irmãos. Agora, vamos tirar a lição. Mas, afinal de contas, o que é respeitar o próximo? Vamos ver aqui alguns versículos que vão falar um pouco de respeito. Mateus 22, 39 diz: E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, só faça o seu próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você. Ou seja, não faça para o próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Haja com o seu próximo da forma que você gostaria que agissem contigo. Seja respeitoso da mesma forma que você gostaria que te respeitassem. Filipenses 2,3 diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Aqui a gente está até num estado de humildade, onde você reconhece o próximo como superior a si. Você prefere dar honras
ao próximo. Isso também é uma questão de respeito, de boa convivência, de amor. 2 Timóteo 2,24 diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Também é uma questão de respeito, você saber lidar com as pessoas, você saber ter paciência no convívio. E você sabe que isso é difícil porque nós lidamos no nosso dia a dia com um número muito grande de diversidade de personalidades. Ainda assim, nós devemos lutar para manter a paz e a boa consciência. Salmos 15:3 diz: e não usa a língua para difamar, que não faz nenhum mal ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Também, dentro do tema respeitar, uma pessoa que não fala mal contra o próximo, não ofende o próximo, não fala mentiras contra o próximo. A gente vê que quando a pessoa faz isso, quando ela fala algo contra alguém, ela promove uma discórdia, uma discussão. Então esses versículos eles nos mostram que muito das coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia são frutos da falta de amor ao próximo. Reflita comigo. Durante um inverno muito rigoroso, muitos animais eles não resistiam ao frio intenso e acabavam morrendo congelados por aquele clima que era muito hostil. Foi então que um grande grupo de porcos-espinhos decidiu se unir para esquentarem uns aos outros e assim sobreviver àquele inverno rigoroso. Mas quanto mais perto eles estavam um dos outros, os seus espinhos eles iam perfurando a pele do próximo. E isso lhes causava muita dor, isso lhes doía muito serem machucados pelos seus semelhantes. Então, parte desses porcos-espinhos decidiram então se afastar, porque ficaram chateados, magoados com os ferimentos que receberam dos seus próximos. Mas, à medida de que eles passavam um tempo distante, eles acabavam morrendo congelados. Parte desses porcos-espinhos que tinham se afastado voltaram para o convívio da comunidade dos outros porcos e se aproximaram novamente. Ainda, muito embora eles tenham sido furados também e tenham ficado magoados, eles perceberam que, apesar destas dificuldades, era melhor para si e para o grupo estarem unidos, porque assim eles conseguiriam sobreviver àquele grande período de frio. Muitos dizem a respeito dos relacionamentos que o relacionamento, por exemplo, como de pessoas casadas, se assemelha a dois porcos-espinhos querendo se aproximar e que um vai furando o outro com seus espinhos, e isso é difícil. Mas eu também vejo que os porcos-espinhos eles não são totalmente cobertos por espinhos. Há uma parte do seu corpo que não tem, com o qual eles podem se aproximar sem machucar uns aos outros. Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, nós temos que procurar, claro, no início a gente vai acabar ferindo um ao outro, furando um ao outro com os nossos espinhos, mas ao passo que nós vamos conhecendo uns aos outros, a gente consegue perceber aquela parte do próximo que não nos fere e a nossa parte que não vai ferir o próximo, e assim conseguir viver um relacionamento que vai ter um mínimo de mágoas, um mínimo de dores. Então a gente tem que aprender com essas situações que esse convívio em sociedade, uma vez ou outra, vai nos doer, vai causar marcas tanto do próximo em nós, como partindo de nós no próximo. E que a gente tem que aprender a respeitar uns aos outros. Você tem respeitado os limites das outras pessoas ou você tem perfurado elas com seus espinhos? Vocês têm ferido os seus semelhantes, mesmo sem perceber? Qual seria o modo, então, de você se adaptar a esse relacionamento de uma forma que você não machuque ou
machuque o mínimo possível o seu próximo. É isso que você tem que levar em consideração. Lembra que o versículo diz, né? Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, um relacionamento de amor, de irmandade. Prefira dar honra aos outros do que a si próprios. Você é uma pessoa que é egoísta nos seus relacionamentos e que você prefere trazer honra para si do que dar honra aos próximos? Pense como têm sido os seus relacionamentos. Bom, baseado nesse estudo, nós temos que tomar uma decisão. Você tem feito algo que tem desrespeitado o seu próximo? Alguém que tem reclamado de você? Aprenda com o versículo e tome uma decisão para mudar isso. Seja o seu modo de falar, de agir, o seu modo de se comportar, aquilo que talvez seja algo que você deva deixar de fazer que fere seu próximo, ou talvez seja algo que você tenha que começar a fazer porque a omissão disso magoou uma outra pessoa. Então, tome sua decisão baseado nos ensinamentos do versículo de hoje. E para finalizar, nós iremos orar pedindo ajuda do Senhor. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por essa Tua palavra do livro de Romanos, que nos ensina, Pai, que nós devemos nos amar com amor de irmãos, e que nós devemos reconhecer o próximo, dar honra ao próximo, em vez de sermos orgulhosos, Senhor. O Senhor nos ensine a praticar isso na nossa vida, que para a gente é muito difícil como seres humanos, mas com a Tua ajuda nós conseguiremos. Ajude a gente a viver em paz com os nossos semelhantes e que a gente venha, no máximo possível de oportunidades, diminuir os nossos espinhos e deixar de machucar aqueles que convivem conosco, Pai. Assim a gente te pede, em nome de Jesus. Amém.